Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa correção das atividades da aula de hoje, né? Hoje é segunda-feira, né? E vocês têm aula de português e matemática, tá bom? Então, nós vamos na aula de matemática, nós vamos fazer a correção, tá? Das algumas atividades do Já Aprendi. Lembra que foi enviado para vocês na semana passada, na aula de matemática? As atividades do Já Aprendi. Então, hoje nós vamos começar a fazer a correção nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos corrigir das páginas 69 até a página 73, tá bom? E na outra aula a gente termina de fazer a correção, tá? Então, pega o seu livro, pega o seu lápis, sua borracha e vamos lá para a correção, tá? Então, vamos lá. Número 1. Indique por extenso as seguintes quantidades. Então, quando nós pede para indicar por extenso, é para você escrever o número, correto? Então, aqui, ó, letra A, 14.032. Você vai escrever a leitura do número, né? 14.032. 1.423. 1.423. 1.423. Próximo. 14.320. 130.240. Prontinho? Fácil essa, né? Muito fácil. A próxima. Considerando os números da questão anterior, responda. Então, considerando os números da questão anterior, então, dessa questão aqui, né? Questão 1. Quais algarismos foram usados na escrita desses números? Então, eu usei quais algarismos para escrever esses números aqui? Eu usei o algarismo 0, o algarismo 1, o algarismo 2, o 3 e o 4. Percebe aqui que todos esses números aqui têm esses algarismos aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Letra B. Qual é o maior valor relativo do algarismo 3 em cada número? Então, eu vou vir aqui, eu vou ver cada número e ver o valor relativo. Então, vamos relembrar aqui. O que é valor relativo? É o valor que o número ocupa na posição em que ele está, correto? Se ele está na unidade, na dezena, na centena, na unidade de milhar, na dezena de milhar. Então, vamos lá. Na letra A, ó, 14.032. Qual que é o valor relativo do meu 3 aqui? 30, tá? Ó, 30. Na letra B, qual que é o valor relativo do meu 3? 1.423. Então, o valor relativo do 3 é 3. Na letra C, 14.320. Qual que é o valor relativo do 3 aqui? 300. Na letra D, 130.240. 130 mil. Então, o valor relativo do 3 aqui é 30 mil. Letra C. Em qual dos números o algarismo 4 vale mais? Justifique. Então, eu vim aqui nos meus números para ver em quais deles o 4 vale mais, tem um maior valor. Então, eu peguei aqui, ó. Eu tenho dois números aqui em que ele tem um maior valor, ó, que é o 14.032 e o 14.320. Nesses dois números, o meu 4 vale 4.000, tá? Então, em qual dos números o algarismo 4 vale mais? Ele vale mais no 14.032, que ele vale 4.000,
ou então no 14.320, que ele também vale 4.000, tá? Próximo. Vou tirar essa luz aqui. A luz, para ver se fica melhor para vocês. Melhor. O outro. Represente os números seguintes usando algarismos indo-arábicos. Aqui já é o contrário, ó. O meu número está escrito por extenso e eu vou escrever o meu número, como ele é, né? Indo-arábicos, tá bom? 5.408. Então, escrevi aqui, ó, 5.408. 15.040. 7.512. 200.000. 7.005. Então, escrevi eles aqui, ó, usando os nossos algarismos, a nossa forma, né? Que é chamado de indo-arábicos, tá bom? Considere o número. Então, está pedindo para considerar esse número aqui, ó. 125.672 para responder as questões. Letra A. Decompõe esse número. Qual o número? 125.672. Então, 125.672, se eu for decompor ele, vai ser 100.000 mais 25.000 mais 5.000 mais 600 mais 70 mais 2. Qual é o algarismo que representa o maior valor absoluto? O valor absoluto é o próprio número, né? Então, qual que é o que apresenta o maior valor absoluto nesse número? É o 7. Qual é o algarismo que representa o maior valor relativo? É o algarismo 1, né? Aqui, ó, que ele representa quanto? Ó, 125.000. Ele representa quanto? 100.000, tá? Então, maior valor relativo. Quais são os algarismos das ordens pares? Então, presta atenção aqui. Tá? Ordem par, não está perguntando quais são os algarismos pares, não. Está perguntando quais são os algarismos que estão nas ordens pares. Então, aqui eu tenho, ó, 125.672. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Então, vamos lá, ó. Primeira ordem, segunda ordem é uma ordem par, correto? Ó, segunda, 2, então número 7. Terceira, ímpar. Quarta ordem, 4 aqui, par, né? Da quarta ordem, tá? Então, 5. E aqui da sexta ordem, que é o 1. Então, os algarismos das ordens pares são 7, 5 e 1, tá bom? Se você não entendeu aqui, ó, pode mandar perguntando, tá? Eu explico para vocês. Complete os números, tornando as sentenças corretas, sabendo que cada traço corresponde a um algarismo. Esse aqui você poderia colocar outro número, tá? 2.978 é maior que 2.895. 1.290 é menor... Desculpa, né? 1.290 não, é 12.901 é menor que 12.911. 27.000 é menor que 27.001. 135.000 é maior que 134.999. 1.405 é igual a 1.405. Então, vamos só relembrar os sinais aqui, ó. Maior e menor e igual. Vamos para a página 71. Todo mundo junto comigo? Conseguindo acompanhar aí? Então, vamos lá.
seguir, você encontrará um número formado por 4 algarismos. Baseando-se nele e utilizando os mesmos algarismos nas solicitações a seguir, complete cada item. Então, eu vou usar esse número aqui, ó, 3.961. Então, eu vou responder as perguntas aqui embaixo de acordo com esse número aqui, tá bom? Então, vamos lá. Escreva-o por extenso. Então, vou escrever esse número como eu leio ele, 3.961. Escreva um número que represente uma quantidade maior que ele. Então, aqui é pessoal, né? Tem que ser maior que 3.961, tá? Então, 3.962, 3.968, tá? Escreva um número que represente uma quantidade maior que este aqui. Escreva um número que seja par, tá? Então, usando este número, eu tenho que escrever um número que seja par. Então, aqui, ó, eu tenho nele 3.961, o único número par que eu tenho aqui é o 6, correto? O 1, 9 e o 3 são números ímpares. Vamos só lembrar aqui, ó. Os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, correto? Os números ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, para me escrever um número aqui que tem que ser par, esse número vai ter que terminar com 6, tá? Então, eu coloquei aqui algumas opções, ó. Pode ser 3.916, usando esses números aqui, tá, crianças? 3.916, pode ser, ó, 9.316, pode ser, ó, 1.396. Você vai ter que terminar com 6 o seu número, tá? Porque tá pedindo um número par. E o único número par que eu tenho aqui é o 6, tá bom? Escreva um número que tenha vamos ler de novo. Escreva um número em que o 1 tenha o maior valor relativo, tá? Então, para o 1 ter o maior valor relativo, ele tem que valer 1.000, certo? Então, pode ser 1.396, 1.693, 1.963, aqui são algumas opções, tá? Mas aí o 1 vai ter que estar aqui, ó, na unidade de milhar, tá? Unidade de centena, unidade de milhar. Escreva um número em que o 9 tem o menor valor relativo. Então, o 9 vai ter que estar aqui na unidade, tá? Então, o 9 vai ter que estar na unidade. Pode ser 1.369, pode ser 3.619, pode ser 6.139, tá? Aqui eu coloquei 3 opções, mas aí tá pedindo para você escrever um só, tá bom? Escreva um número que represente a maior quantidade possível, usando este número. Então, vai ser o 9.631. Então, eu vou pegar aqui, ó, do maior para o menor, 9.631. Escreva um número que represente a menor quantidade possível. Então, aí vai ser o contrário, né? Eu vou escrever do menor para o maior, ó, 1.369. Escreva um número em que o algarismo 6 tenha 6 vezes o valor que ele tem no número do início do exercício. Então, aqui, ó, eu vou pegar 3.961, que é o meu número aqui, correto? Então, tá pedindo o quê, ó? O 6 tenha 100 vezes o valor que ele tem no início do exercício. Então, vou pegar o 6, tem que ter 100 vezes. Então, vou multiplicar o quê? O 100, né? Porque ele vale quanto aqui o 6? Vale 60. 100 vezes 60, que é igual a 6.000. Então, o meu 6, ele tem que ter que ele tem no número do início do exercício. Ele tem que ter 6 tenha 6 vezes o valor. Então, ele tem que valer quanto? 6.000.
Então, pode ser 6.139, pode ser 6.931, tá? Então, eu peguei o meu 6, né, que vale 60, multipliquei por 100, que deu 6.000. Aí, eu formei os números, tá bom? Escreva um número em que o algarismo 3 valha 10 vezes menos do que ele vale no número do início do exercício. Então, ó, 3.961. Então, no início do exercício, 3 vale 3.000. Então, ele tem que valer 10 vezes menos. Então, ele tem que valer 300. Então, o que eu peguei? 3.000, dividi por 10. Aqui, ó, 10 vezes. Dividi por 10, achei 300. Aí, eu posso escrever o número, ó, 6.319, 9.361. Pronto, vamos para a página 72. Vamos lá. Um pouquinho de água aqui, tá? Toma sua aguinha aí também. A gente tem que tomar água para hidratar a garganta, né? Então, vamos lá. Analise cada sentença a seguir e complete as lacunas. No número, letra A, no número 12.408, o algarismo 2 indica 2.000 unidades ou... Então, vamos lá, ó. 12.408. Unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, aqui, o 8 unidades. O 0 aqui está na dezena, o 4 está na centena, o 2 está na unidade de milhar. Ó, unidade, dezena e centena, unidade de milhar. Então, o 2, ele vale 2.000 aqui, não vale? Ó, 12.000. Então, é 10.000 mais 2.000, certo? Então, ele vale 2.000 aqui, ou ele vale 2 unidades de milhar. No número 100.301, temos quantas classes e quantas ordens? Então, vamos relembrar lá, ó. Cada 3 números formam uma classe. Então, ó, unidade, dezena e centena, formei uma classe. Unidade, dezena e centena, formei outra classe. Então, esse meu número tem 2 classes. Quantas ordens? Cada número é uma ordem, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, ele tem 6 ordens. O algarismo 3, no número 100.301, ocupa a qual ordem? Primeira, segunda, terceira ordem. O seu valor absoluto é 3, é o próprio número. E o seu valor relativo é 300, é quanto ele vale aqui, 300. O número 27.085 corresponde à adição, então vai ser 20.000 mais 7.000 mais 80 mais 5. 27.085. Número 8. Em uma competição de videogame, a pontuação de 4 amigos na primeira rodada foi amostrada na tabela ao lado. Então, vamos aqui para a tabela. Paulo fez 17.803, Marcos fez 15.957 e o André fez 17.308 e o Carlos fez 15.759. Indique por extenso em ordem decrescente. Então, ordem decrescente é do maior para o menor. Coloquei aqui só para vocês relembrarem, tá? Decrescente, do maior para o menor. O número que representa a pontuação de cada um dos 4 amigos. Então, ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu fui lá, ó, 17.803, depois 17.308, depois 15.959,
depois 15.950. Peraí, voltando aqui, vamos lá. 15.957, 59 aqui, tá, crianças? É do maior para o menor. Coloquei errado aqui, ó. 15.959 e aqui 15.759. Tá certo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Peraí. Maior. 17.803. É do maior para o menor. 17.803. Depois, 17.308. Depois, 15.957. Isso aqui, 15.957. E depois, 15.759. Tá certo. Letra B. Para participar da segunda rodada, o jogador deve fazer mais de 16.000 pontos. Determine que amigos serão classificados para a segunda rodada. Então, tem que fazer mais de 16.000 pontos. Quem fez mais de 16.000 pontos? Paulo e André. Indique qual é o jogador que possui a pontuação correspondente ao sucessor ímpar do número 17.801. Sucessor é o que vem depois. Ímpar são os números que terminam com 0, 3, 5, 7, 9. Então, vou vir aqui e vou olhar, ó. Então, vai ser 17.803, tá? Sucessor, que vai vir depois de 17.801, que seja ímpar. 17.803. Página 73. Observe o padrão em cada sequência e complete-as. 17.800, 17.802, 17.804. Que eu estou contando de 2 em 2. Então, o próximo vai ser 17.806, 17.808. 1.004, 2.004, 3.004. Aqui eu estou contando de 1.000 em 1.000. 4.004, 5.004. 23.457. 23.452. Aqui eu diminuí quanto? Aí o próximo vai ser 23.447, 23.442, 23.437, 15.210, 15.200, 15.190, 15.180, 15.170. Certinho? Todo mundo acertando tudo? Então, vamos lá. A última, né? Que é a cruzadinha. Não, a última não, falta 2 ainda. Tem a cruzadinha e tem mais uma. Então, vamos lá. Complete a cruzadinha. Número 1. A segunda classe é denominada classe dos milhares. Tá? Então, a primeira classe, unidade de dezena e centena simples. A segunda classe, unidade de dezena e centena de milhares. Uma unidade de milhar equivale a 10 centenas. Uma unidade de milhar equivale a 10 centenas. O algarismo de maior valor absoluto do número 27.584 vai ser o número 8, ó, maior valor absoluto. Número da ordem oposição, né? Correspondente ao maior valor relativo do número 1459. Então, vamos lá, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Qual que eu tenho maior valor relativo aqui? Não é 1 que vale 1.000? Então, aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Número 5. O número correspondente a 7 dezenas de milhar. O número que corresponde a 7 dezenas de milhar. 70.000. 7 dezenas de milhar. 70.000.
Número correspondente a 50 dezenas. Uma dezena é igual a 10, é 50 dezenas. Então, vai ser 10 vezes 50, que vai ser igual a 500. Número 11. Determine o maior número que podemos representar com 5 algarismos. Indique o sucessor deste número. Então, o maior número que eu posso representar com 5 algarismos é o 99.999. Quem que é o sucessor? Quem vem depois de 99.999? O 100.000, tá? Então, crianças, nós vamos corrigir até aqui hoje. Na próxima aula, nós terminamos de fazer a correção do já aprendi, tá bom? Você vai estar recebendo um desafio de matemática, tá? Então, você vai fazer esse desafio e quando nós voltarmos para a escola, a professora Janete vai pegar o seu desafio e vai corrigir, tá? Não deixe as suas atividades acumularem, tá bom? Faz tudo no dia que você receber. Então, hoje, você está tendo agora a aula de português, desculpa, a aula de matemática, que é a correção das atividades, e depois você vai pegar também para a sua aula de português, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Fique com Deus e tenha um bom dia.